Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de vocês todos no nosso quarto encontro de docentes de 2021, né? Então, vou apresentar o primeiro palestrante que vai trabalhar com a gente sobre o ensino, que é a professora Karina Matesco, graduada em psicologia, especialista em gerenciamento de projetos e mestre em avaliação. A professora Karina trabalha com desenvolvimento de equipe e é professora de gestão de pessoas. Professora Karina, por gentileza, contribua com a gente com o seu conhecimento nesse momento aí. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, João, um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre os desafios do ensino na pandemia, né, é falar um pouco da história de cada um, né? A gente tem várias perspectivas para poder abordar sobre esse tema. Eu, como professora, preciso lembrar, né, que, antes de tudo, a gente precisa entender que ensino remoto não é ensino à distância, né? Essa diferenciação é importante para a gente entender o quanto foi desafiador para todos trabalharem na pandemia com educação. O ensino à distância é uma metodologia, né, própria, que tem as suas ferramentas próprias para que facilite o processo de ensino e aprendizagem. O ensino remoto, foi o que a gente viu acontecer na maioria das instituições, é uma tentativa de você botar para dentro de casa, né, a sala de aula. Né? Então, a gente, pensando dessa forma, né, falando um pouquinho, voltando no tempo, quando a pandemia surgiu, pegou a todos de surpresa, eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo poderiam imaginar que isso iria acontecer, todos fomos surpreendidos de uma forma abrupta. E isso causa, no primeiro momento, um ambiente de profunda incerteza, de profunda instabilidade, e que todos são afetados. Talvez a gente falar de pandemia seja dizer que, na história, nunca se pensou que todos fossem tão suscetíveis como fomos todos num determinado momento, ou como nos sentimos num determinado momento, né? E, pensando em termos institucionais, a gente pode imaginar qual foi o impacto, né, para todos que trabalhavam na educação, de repente, não poder mais dar aula, ter um calendário a cumprir, ter alunos, ter a sua saúde a resguardar, né, passando por momentos de insegurança, de incerteza, perdendo pessoas próximas. Então, todo esse ambiente complexo se formou. E, então, assim, a gente poderia falar sobre várias coisas relacionadas a esse marco. Da perspectiva dos alunos, penso eu posso falar como professora e posso falar como mãe, né, que são universos distintos no meu caso, porque sou professora no nível do nível de aluno de pós-graduação, né, que muitas vezes opta, que escolhe por fazer o ensino, para fazer um curso à distância, é diferente, né, de alguém que é obrigado a fazer um curso à distância, né? Essa escolha já faz toda a diferença. Então, como mãe, eu posso dizer, né, e falando da experiência de outras pessoas que tiveram essa mesma questão, como foi difícil manter uma criança dentro de casa, estudando por 5 horas seguidas, concentrada. Isso é uma questão que, na verdade, é impossível de ser feita, porque nenhuma criança, nenhum ser humano tem capacidade de ficar 5 horas em frente a uma tela totalmente concentrado, como se deve ser num processo de ensino e aprendizagem, né? Então, fora os aspectos emocionais do isolamento, né? Crianças que pararam de conviver umas com as outras, crianças que não puderam mais ter o espaço da escola como espaço de socialização, que é tão relevante, ainda mais numa cidade grande como a que eu vivo no Rio de Janeiro, né? Em que você não deixa as crianças propriamente na rua por outros aspectos, né? Eles convivem muito no colégio, então, de repente, você tirar uma criança de dentro do colégio e deixá-la trancada dentro de casa, com certeza pode provocar danos muito sérios, e a gente está vendo aí que o Brasil é um dos países, se não é o país que está tendo mais casos de depressão, de crise de ansiedade, enfim. Então, falando da perspectiva dos alunos, eles tiveram que se adaptar a uma realidade, e, na verdade, eu acho que poucos conseguiram efetivamente se adaptar de fato. Essa é a minha percepção, mas é uma percepção absolutamente empírica. Eu não tenho os dados, né? Eu acho que ninguém tem ainda. Nós estamos mapeando ainda tudo o que aconteceu.
Com relação aos professores, né? Aqueles que já trabalhavam com tecnologia, penso eu, tiveram muito mais facilidade. Mas aqueles que nunca trabalharam com tecnologia, trabalharam de forma sempre presencial, e isso eu acho que o professor Marcos vai falar melhor para a gente daqui a pouco, esses professores tiveram que se organizar de uma maneira muito rápida, com certeza sofreram muito, uma ansiedade muito grande, com medo de perder o seu local de trabalho, perder o seu espaço de trabalho, né? A maioria das pessoas de uma certa idade também, se forem professores mais antigos, não tem nem muita familiaridade com os recursos tecnológicos. Fazendo um parêntese aqui, quando eu fiz o mestrado em avaliação, uma das discussões, uma das disciplinas era tecnologia em avaliação. Eu me lembro bem que naquele momento, em 2015, a gente falava como trabalhar com tecnologia na educação, de que maneira, né? E havia muita resistência nessa conversa. Eu me lembro da gente falar muito sobre isso, e havia muita gente contrária ao uso de tecnologia, né? Como controlar, como avaliar, né? De uma forma correta, entre aspas, né? A gente tinha esses debates muito em sala de aula. Pois bem, 6 anos depois, a gente não tinha outra solução senão trabalhar dessa maneira. Né? Então, fecha parênteses. Então, como professora também, aí eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu acho que, apesar eu trabalho essencialmente com o ensino à distância, né? A minha experiência hoje é basicamente essa, menos quando faço treinamentos, né? Presenciais, em empresas, como consultora e tudo mais. Mas, na sala de aula, minha experiência grande de fato, com a modalidade, né, que já está estruturada em termos de plataforma, com o aluno que, de fato, opta por essa modalidade. Contudo, eu acho que ainda assim é desafiador para a gente, porque a gente tem uma expectativa, obviamente, de uma relação com o aluno que muitas vezes não acontece. Né? Você tem que falar para uma câmera, né? Você não sabe ao certo como é que esse aluno está recebendo a sua informação, você não tem como obrigar esse aluno a abrir a câmera, interagir. Então, na verdade, você fica um pouco... Você tem até formas de tentar estimular essa interação, e eu faço sempre isso, mas, como um todo, é diferente de você estar, de fato, olhando no olho da pessoa, né? E percebendo como ela está recebendo tudo que você está trocando, né? E isso também vem de um processo em que a figura do professor mudou totalmente, né? Nós agora não somos mais os detentores do saber, somos pessoas que facilitam um conteúdo e podemos ter ali na nossa frente um aluno com acesso a uma informação muito mais nova até do que a gente, em tempo real, né? Então, por isso, a gente também mudou um pouco de status, né, como professor. Estou falando brevemente, gente, é lógico que isso aí é tema para a gente conversar muito. Em termos de instituição, né? Instituições, de maneira geral, tiveram impacto gigante, a menos as instituições que já tinham plataformas próprias de trabalho, bem estruturadas, como empresas da área de tecnologia, por exemplo, puderam trazer seus alunos, seus funcionários, os seus colaboradores para o home office. Mas quem nunca pensou sobre isso, né? Como priorizar como priorizar os processos, né? Que tecnologia que eu vou usar? Imagina pouco tempo que se teve para tomar decisões tão importantes que, com certeza, fizeram toda a diferença para os alunos e para os professores, né? Outra questão muito interessante, a pressão, né? E aí eu pude perceber, como mãe, voltando a esse papel de mãe, a pressão que eu via as escolas sofrendo, na medida em que os pais, que também estavam se adaptando ao home office, queriam que os alunos todos fossem para a escola. E eu vivenciava isso de uma forma até um pouco assustadora, porque os pais queriam que os seus filhos porque precisavam trabalhar e precisavam deixar o filho na escola, né? E não estavam preocupados se o professor estava resguardado, se o professor estava vacinado, né? Se o inspetor estava vacinado. Queriam que o filho fosse para a escola e que a escola cumprisse o seu papel. Também havia esse aspecto. Eu fiquei realmente impressionada com essa pressão também. Tá? Então, falando assim de uma forma bem informal sobre isso, né? Na verdade, eu não sou formada, eu não sou
eu trabalho com educação, mas não sou uma educadora no sentido de ter uma formação na área de educação. Mas a minha percepção é porque eu sou uma das pessoas que interagem muito nesse ambiente, né? Inclusive, não foi mencionado, mas eu trabalhei durante 16 anos dentro da Fundação Getúlio Vargas. Então, enquanto instituição, eu também entendo, do lado de dentro, toda a questão da organização institucional, né? Como isso é relevante nesse momento de tomada de decisão, né? Então, todos tiveram que tomar decisões rápidas, de uma forma ágil, mais assertivo possível, então, minimizando os riscos da menor maneira que pudessem. Enfim, foi um desafio. Acho que vencemos em grande parte, acho que precisamos entender e saber conduzir até o processo de avaliação como uma coisa, de uma forma muito diferenciada, com certeza, né? Não há como você tratar, não há como você avaliar, não há como você medir, né, o avanço de um aluno, em qualquer nível que ele esteja, no momento pandêmico, da mesma forma que você mediria em níveis de normalidade, né? Então, assim, há que se pensar sobre tudo isso, há que se pensar sobre as relações, sobre as novas formas de você conduzir os processos. Na minha experiência com lugares que já estão trabalhando de forma híbrida, os alunos têm preferido estar em casa, assim, apesar de poderem ir para a aula, preferem se manter em casa. Então, parece que nós estamos caminhando, de fato, para um caminho que não vai voltar mais atrás, né? Eu acho que a tendência realmente é cada vez mais nós trabalharmos de uma forma online, né, à distância, e é importante que a gente, como educador, esteja preparado para isso. Estamos vivendo, mais do que nunca, a era da resiliência, que nos exige realmente uma adaptação rápida a novos modelos, a novas formas de viver, de trabalhar e de existir, né, no mundo. É isso, dessa forma eu gostaria de encerrar minhas palavras, enfim, fiz um overview, mas estou aberta aqui se alguém quiser fazer algum tipo de comentário, perguntar alguma coisa, não sei se agora é o momento, se a gente deixa para mais tarde, mas eu acho sempre importante a gente trocar, né, ter um diálogo. Então, se vocês tiverem alguma questão que queiram conversar, estou aberta. Então, Karina, agradecemos a tua colocação. O que nós estamos fazendo? Vamos deixar para o final, que é para não misturar muito, né? Okay. Aí tu falou, agora vai falar o Marcos, professor Marcos, né? E aí depois do final a gente abre para que todos possam fazer a participação, para ficar mais ou menos, para dar o tempo de 1 hora, para não ficar muito pesada a carga horária, tá? Ok. Muito bom. Então agora vamos apresentar o professor Marcos Leandro Silva, que é especialista em negócios eletrônicos, professor da FGV há 21 anos, né? Com muita experiência na área de projetos, trabalha com administração, gestão de projetos e gestão de tecnologia da informação. Professor Marcos, por gentileza, contribua com a gente com o seu grande conhecimento. Bastante experiência na área. Muito bem. Bom, senhoras e senhores, meu cordial boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer o convite realizado pela professora Margarida Nascimento. Agradecer também o apoio, as orientações e a diligência aí do professor João Paulo. E agradecer a presença de vocês, senhoras e senhores, conferindo a importância, o privilégio desse encontro de docentes aqui. Para mim, uma honra, um desafio, proferir para esse público tão seleto de ilustres professoras e professores. Tenho aqui ao meu lado e à frente, né, professores que foram meus professores, professores que foram meus alunos também, e é um prazer imenso a gente poder estar nessa situação, né? A motivação da minha vinda, do papo aqui com vocês, foi para falar um pouquinho sobre um projeto que eu estou inserido, eu sou parte integrante, que está ocorrendo na Fundação Getúlio Vargas desde dezembro do ano passado, que é a preparação para o ensino híbrido nas modalidades dos nossos cursos de pós-graduação, em especial os MBAs, que tradicionalmente nós chamamos de MBA presencial, né? E que, momentaneamente, essa interinidade pandêmica já está aí há 1 ano e 8 meses, já, né? Quase 9, ou já 9, março para novembro, setembro, novembro, 8 meses, 1 ano e 8 meses, dia 15 de novembro fará 1 ano e 8 meses,
que a gente está rodando o curso, né, o MBA, a formação aí no Brasil inteiro, 127 localidades, se eu não me engano, com a plataforma Zoom, permitindo aí a presencialidade, né, com o sincronismo das comunicações. Eu preparei um conjunto de slides para falar um pouquinho sobre esse projeto. E se vocês me permitirem, se vocês acharem que cabe, eu posso expô-los enquanto eu faço aí o andamento da fala. Pode ser? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu preparar aqui. Só me dá um ok se já está aparecendo para vocês, por favor. Está sim, Marcos. Joia, beleza. Eu peguei a chamada que o João passou, fiz uma capinha aqui só para registrar aí o momento. Eu não sabia qual era o formato, então eu procurei fazer um formato que pudesse atender, tá? Muito bom, vamos nós. A provocação, o tema aí do assunto que eu trouxe para vocês, o tema da minha breve conferência aqui na sala, é sobre sala de aula híbrida, transitória ou permanente. A Karina acabou de nos presentear com a sua fala com um comportamento de um segmento, né, na educação, né, de crianças, adolescentes, jovens, né, adolescentes em geral, né, Karina, que estão preferindo ficar em casa. Esse projeto da sala de aula híbrida que eu vou discorrer para vocês, o público-alvo dele é para pós-graduação. Então, nós temos ali alunos de 24, 25 anos, até aluno um pouquinho mais velho, assim, 70 anos, 75. Né? Acho que o aluno de maior idade que eu trabalhei na fundação foi 79 anos, fazendo pós-graduação, MBA, Lato Sensu. Muito bem, esse projeto, eu estou envolvido desde fevereiro, ele começou em dezembro de 20, eu estou inserido nele desde fevereiro de 2021, e não estou sozinho, tem comigo uma equipe de pedagogos, professores, coordenadores, o staff acadêmico da Fundação, o núcleo lá de gestão de docentes, e o staff tecnológico da Fundação. Minha missão nesse projeto, dividido com a equipe, é capacitar os professores para a ambientação e uso de todos os recursos existentes na sala de aula. Aí, quando eu falo recursos tecnológicos e os recursos pedagógicos, né? E eu participo de uma oficina de Design Thinking, que ocorre todo mês, e está ocorrendo desde abril de 2021, para a formação dos professores e ambientação para essa sala. O objetivo dessa oficina também é a produção de um guia de estratégias didáticas aplicáveis a um cenário de uma aula em sala de aula híbrida. Bom, desde o início do projeto até o momento, já foram produzidas mais de 90 diferentes estratégias didáticas, testadas e aplicadas já em aulas híbridas que estão ocorrendo na Fundação desde dezembro de 2020, mas foram intensificadas a partir do final de agosto, depois da segunda onda aí de reclusão que a gente passou pela Covid, né? Nós consideramos muito fortemente uma premissa que norteou todo esse trabalho que a gente está realizando, que já foi realizado, que a gente está realizando. A premissa é a seguinte: os docentes, os alunos, os discentes, presenciais ou remotos, deverão ser tratados de forma única, com a mesma atenção e acompanhamento realizado pelo professor, pelo docente, que estará sempre presente em sala de aula, ainda que poucos ou mesmo vários alunos estejam na classe. É claro que os vários alunos na classe, presencialmente, em conformidade com todos os protocolos da Covid, né, que versam aí sobre o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas. Então, a gente formou, né, uma sala de aula que foi piloto do nosso projeto, né? Uma sala de aula híbrida, né? A aula ocorre como é que a aula acontece? Ela ocorre quando há um encontro presencial entre o professor, os alunos que estão fisicamente presentes e virtualmente presentes na sala de aula, com a condição de que todos possam se comunicar, todos esses três atores, né?
professor, aluno presente e aluno remoto possam se comunicar de forma síncrona. E para promover essa presencialidade, ainda que remota, em alguns casos, foi necessário uma miríade de tecnologias estruturantes, né, organizadas em uma plataforma tecnológica. Mas não se trata de implementação de um ambiente virtual de aprendizagem, tá, pessoal? A gente está falando aqui de combinação de boas práticas, né, conhecidas e experimentadas ao longo de anos, de uma aula presencial, somados às práticas que foram conhecidas, adaptadas e desenvolvidas durante esse 1 ano e 8 meses de utilização da plataforma Zoom para a gente dar continuidade ao curso que foi parado, né, presencialmente por conta da Covid. Muito bem. Eu trouxe também um videozinho para mostrar, mas eu estou preocupado com o tempo, gente. Tenho liberdade ou deixa para mostrar uma outra hora? O que vocês dizem? Eu trouxe um videozinho para mostrar como é que é a sala, como é que ela foi montada. Posso passar? Tranquilo, Marcos. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai passar também, né? Vai que agarra, né? Então estou mostrando aí para vocês a sala de aula, né? A visão do professor, a visão do aluno. O professor aqui de frente, ele tem aqui monitores, né? E micros, toda a parte tecnológica que vai segurar aí a gestão do ambiente de áudio e vídeo necessário para fazer essas aproximações de forma síncrona, e a visão do aluno. O aluno aqui ele tem a visão do quadro, do professor, como sempre foi dentro da sala de aula, e tem um conjunto de tecnologia, né, de televisão, que ele consegue ver a grid dos alunos remotos. Tem, na foto aqui não está muito claro, na foto de cima está um pontinho aqui em cima, ó, que são os alto-falantes que captam os sons da sala, os microfones que captam o som da sala e os alto-falantes que trazem o som remoto para dentro de sala de aula. Então, a gente consegue fazer toda essa ligação. Deixa eu passar um videozinho aqui para mostrar para vocês como é que está isso aí. Vamos lá. Me confirma aí se vocês vão ver. Ó. Se está com som também. Por enquanto, não. Tá saindo som aí, não? Não está rodando ainda. Opa, então peraí. Eu cometi um pecado aqui. Foi compartilhar a janela e não a tela toda. Então, deixa eu fazer o seguinte. Só um segundinho. Pronto. Deixa eu voltar aqui, porque aí eu faço direitinho. Faz parte, né? Aqui. Joia. Vamos ver se agora vai. Covid-19 impôs mudança. Tá passando agora? Então eu vou trazer desde o início. Ótimo. Tá ótimo. Beleza. Faz parte. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à FGV. A pandemia de Covid-19 impôs mudanças à nossa rotina e a adaptação é a palavra de ordem para seguirmos em frente. Pensando nisso, a FGV apresenta a sua sala de aula híbrida. Trata-se de um ambiente que combina recursos tanto da aula presencial quanto da remota, de modo a impedir a concentração de pessoas em um mesmo ambiente, respeitando os protocolos de combate ao coronavírus, além de garantir a todos a qualidade de ensino FGV. Importante, essa sala será utilizada como modelo para a criação das demais salas híbridas. Preparado para conhecer um pouquinho de como a sala funciona? Vamos lá? A sala de aula híbrida é equipada com recursos tecnológicos que propiciam aos alunos remotos a experiência de total interatividade com o professor da disciplina e com os colegas de classe. Além de utilizar um headset, o professor também conta com um monitor na sua mesa com extensão de tela para projeção de material pedagógico de apoio que será exibido em um telão. No centro da sala de aula, uma câmera de alta resolução que conta com tecnologia de reconhecimento facial acompanha automaticamente os seus movimentos. É isso mesmo, bacana, né? Ah, um detalhe muito importante.
As suas anotações no quadro delimitadas a certo espaço têm enquadre especial para exibição online. Isso ajuda o aluno a visualizar melhor suas anotações. A sala também conta com uma câmera de retorno, que permite a quem assiste remotamente a aula ver os seus colegas em sala, o que promove ampla interação entre todos os participantes por meio da plataforma digital Zoom. 2 monitores na sala exibem alunas e alunos remotos, enquanto 4 microfones direcionais captam intervenções e comentários, transmitindo-os online. Quem assiste a aula remotamente se faz ouvir com a ajuda de alto-falantes embutidos na sala de aula, o que garante a interação e o diálogo. A ideia é que todos participem. Quanta tecnologia, não? Mas não fique preocupado. Todas as soluções tecnológicas e o preparo de equipamento contam com suporte técnico para que se possa propiciar aos alunos, remotos ou não, a melhor experiência pedagógica FGV. Gostaria de saber em detalhes como funciona a sala de aula híbrida? Acompanhe agora o nosso treinamento. Muito bem, pessoal. Esse aí é um videozinho que a gente passa lá no início do treinamento para motivação, né, do nosso corpo de docentes, para dar continuidade lá à sua participação conosco nos MBs. Deixa eu voltar aqui a apresentação de novo. Enfim, então, uma vez que vocês já conheceram a sala híbrida, a gente pode dizer o seguinte: tecnologia é importante? É, mas ela é meio. Ela por si só não vai fazer absolutamente nada para ninguém, nem por ninguém. Então, não é só a tecnologia, não é só você ter acesso, ter condição de tocar a tecnologia, né, de comprar todos os equipamentos, instalar, que você vai proporcionar essa interação e essa qualidade. Logo, há necessidade também da do ajuste de todos os processos associados com a aprendizagem, né, em nossos programas, né? Então, o que nós fizemos? A gente teve que adaptar vários processos, né, que compõem todo o ciclo pedagógico do ensino, né, do estímulos à aprendizagem, para que ele tenha conformidade com, em primeiro lugar, os protocolos de afastamento da Covid, mas que ele permita, acima de tudo, um contínuo de aprendizado, sem limitar as dinâmicas necessárias de cada atividade pedagógica que ocorre dentro de sala de aula. Para isso, gente, o professor precisou dominar novas competências técnicas e comportamentais que são requeridos para esse ambiente. Do ponto de vista técnico, o professor ele teve que se habituar a manusear todo o sistema de áudio, de vídeo, de forma a oferecer a melhor condição de comunicação visual síncrona entre ele e os alunos presentes e remotos. Do ponto de vista comportamental, o professor precisou se adaptar ao plano de aula, adaptar o seu plano de aula para balancear a condição de sua aula entre estratégias didáticas de exposição de conteúdo com dinâmicas individuais e em grupo próprias para esse ambiente. E, além disso, aprendeu também a usar um método para ser aplicado na sala exatamente que apoia a transmissão e a internalização de conteúdos para os discentes remotos e presenciais, de forma que eles possam formar grupos remotos, grupos presenciais e grupos de trabalho mistos, mesclados, com o presencial envolvido com o remoto em tempo real e de forma síncrona. E como é que a gente começou a fazer isso? Nós começamos a fazer isso num trabalho, uma oficina de Design Thinking, conduzida pela professora doutora Ana Lígia Pinamor, e em que ela questionava na oficina: gente, o que a gente pode fazer para realizar uma péssima experiência de aula no ensino híbrido? Então, a gente montou uma nuvem de situações onde essa aula seria péssima, seria mal vista, seria desagradável. E com base nessa provocação, a gente revisou o desafio desse projeto, que é realizar aulas híbridas,
que gerem engajamento e que atendam às expectativas dos nossos alunos. Olha, eu falei aqui do ator-professor em primeiro plano, mas eu ainda não falei da questão do aluno. Qual é a expectativa desse aluno? O que ele pretende? Ele pretende continuar em casa? Ele pretende ir para a sala de aula? Então, nós fizemos entrevistas, ouvimos um contingente de alunos representativo e desenvolvemos estudos de personas de alguns desses alunos, que nos serviram de base para que a gente pudesse, então, montar estratégias didáticas para aplicação nesse ambiente. Então, uma vez que nós pesquisamos, fizemos a análise, né, de persona dos nossos alunos, com base nisso, nós, nesses estudos, a gente desenvolveu, né, estratégias didáticas com um objetivo muito focado em oferecer o quê? Dinamismo na condução da aula no formato híbrido, sem que se perca, ou que se perca muito da condição pedagógica quando comparada à sala de aula totalmente presencial. Então, a culminância desse trabalho foi com a proposição de estratégias didáticas feitas por grupos de professores que participaram de todas essas oficinas, continuam participando, e de um roteiro onde nós levamos para a sala de aula híbrida os próprios professores que sugeriram a estratégia para testá-la no ambiente híbrido. Então, nós pegamos alguns professores, colocamos com acesso remoto, pegamos outros professores, colocamos presencialmente na sala e fomos testar, fomos fazer, né, a experimentação de testes, testar este produto que a gente estava criando em cada estratégia. Né? Na sala de aula lá em Botafogo, algumas fotos aí para vocês acompanharem esses testes, né? A gente continua fazendo isso até hoje. Temos esse... Vocês confirmem para mim se vocês estão vendo aí essa animação, por favor. Vocês estão vendo uma animação aí, pessoal? Sim, sim. Okay? É um tablet que, na verdade, é o Zoom Rooms. Esse tablet, ele gerencia todo o contingente, a miríade de tecnologias que está instalado lá na sala para a gente poder gerenciar a nossa aula. Então, ele virou um ponto focal para o treinamento de tecnologia com os professores, né? Bom, vamos lá. Bom, uma vez que as estratégias didáticas foram disponibilizadas, foram escritas, testadas e aprovadas, a gente publicou e continua publicando essas estratégias. Temos 90 estratégias catalogadas no nosso guia de estratégias didáticas para condução de aulas em sala de aula híbrida. E aí os professores se inspiram nessas estratégias, selecionam aquelas que melhor se adequam ao objetivo de aprendizado definido para a disciplina pelo elementário, pelos objetivos didáticos e estratégicos da disciplina. Então, ele atualiza o seu plano de aula de forma que vá atender ao propósito da aula. Eu coloquei aqui um exemplo, uma sala de aula híbrida, invertida, onde o professor, ao ajustar o plano de aula, ele verifica o seguinte, que recursos didáticos e tecnológicos são necessários para eu executar essa aula em ambiente híbrido. Então, ele refaz o plano de aula dele, considerando essa nova situação de demanda para atender esse público de sala de aula híbrida. E aqui, por fim, já são exemplos, eu estou aqui, ó, com o braço cruzado, aqui atuando em uma sala de aula híbrida em Vitória, aqui em Cuiabá, a foto de cima em Cuiabá, a foto de baixo em Vitória. Não, a foto de cima é em Vitória e a foto de baixo em Cuiabá. Então, são alguns exemplos de aulas que já estão acontecendo por conta, né, por consequência de todo esse trabalho. Bom, nossa conclusão é que, nesse momento, o docente precisa aprender e dominar, de alguma forma, e balancear a estratégia de exposição de conteúdo com um conjunto de estratégias didáticas que promovam mais integração,
e colaboração entre os alunos presentes e remotos em uma sala de aula híbrida. Isso tem nos apontado para um caminho bastante interessante e que tem dado mais resultados positivos mais resultados positivos do que adversos nesse momento que a gente se encontra, né, no desafio de manter a sala de aula híbrida pós-Covid. E aqui eu, né, coloco um ponto, parágrafo, no que eu apresentei para vocês, e vamos seguindo, depois a gente abre para debate. Então, ótimo, professor Marcos, foi uma experiência ímpar para nós, né, de mostrar como é que está procedendo nesse ano, nessa mudança todinha do presencial para o remoto, né, e também do híbrido. E agora vamos dar continuidade, então, com a professora Rosana. A professora Rosana é mestre em economia. Professora Rosana Gonzalez Danibali, economista, contadora, mestre em contabilidade, consultora e perita na área contábil. Obrigado pela sua presença. Contamos com a sua ilustre participação para contribuir com a gente com o seu conhecimento. Professora Rosana, tem a palavra. Pessoal, boa noite, né? Primeiro quero agradecer o convite, aqui é um prazer estar com vocês, e agora, depois de duas belas apresentações, me cabe aqui tentar igualar aí com vocês. Na verdade, eu também fiz aqui são pouquíssimos slides, só para conduzir um pouquinho a minha percepção e essa discussão que a gente começou, né, a respeito da questão da pandemia. Se me permite, eu vou compartilhar aqui. Está compartilhando. Acho que, e para mim ainda está meio que... agora foi. Então, pessoal, na verdade, aqui é um bate-papo, como eu comentei com vocês, né? Só para a gente realmente trocar, fazer algumas reflexões, e eu gostaria, na verdade, de trazer esse viés sobre alguns artigos, algumas coisas que eu acabei lendo a respeito, né, nessa questão da relação da pandemia e da questão da docência, esse nosso papel, e o que efetivamente, né, que a gente pode tirar de pontos positivos em relação a toda essa situação, né, porque é normal, nós já sabemos, né, e isso acompanhamos aí diretamente, todos os efeitos desfavoráveis, né, da pandemia, não só em relação à própria situação, né, das mortes, mas tudo que dentro do contexto econômico e, enfim, né, afetaram aí a vida de cada um de nós. Então, eu quis trazer um ponto, né, que eu achei interessante compartilhar com vocês, da gente olhar por esse viés. E quais seriam os efeitos favoráveis criados pela pandemia em relação, principalmente, né, à resistência acerca da educação pelas vias digitais ou virtuais. Então, eu li alguns trabalhos a respeito e achei que valeria a pena nós falarmos um pouco. Então, algumas reflexões que eu queria trazer, não só, né, apesar do mote principal ser a questão em relação a essa desmistificação que eu acho que propiciou esse período em relação a uma certa resistência, né, das aulas ou ensino à distância, e eu acho que vale a pena compartilhar que, a partir dessa necessidade, eu acredito, sinceramente, que pelo que eu li também, um pouco que eu acompanhei, que foi um período mesmo de disrupção, né? Em muitos momentos, eu, em algumas situações na docência, né, eu estou como tutora recentemente, né, fiz 2 tutorias pela FGV, com a mentoria da professora Ana, mas eu tinha algumas experiências no presencial, em pós-graduação, né, e também em cursos de MBA, mas presencial. E eu lembro que muitos alunos, algumas situações, gostariam de discutir alguma situação, ou a própria
a própria organização em ofertar cursos EAD num passado recente, alunos, se fosse EAD, não tinham interesse. Alguns realmente preferem o presencial. Agora, com essa necessidade efetiva, eu acredito que realmente houve essa ruptura favorável, né, nessa questão. Então, algumas resistências realmente que a gente notava, isso até dentro mesmo desse ambiente acadêmico, ora no presencial, e algumas possibilidades de ofertar ou da gente ter essa questão, muitos alunos eram resistentes a isso. Então, isso é um ponto que eu acho que é importante a gente trazer em relação a essa questão, né, que realmente, por força maior, não só no âmbito acadêmico, né, mas na nossa rotina de vida, de trabalho, tivemos que nos adaptar de forma rápida, né, e aprender, né, aquilo que, porventura, nós tínhamos algum tipo de dificuldade com as novas tecnologias. Por quê? Porque era necessário realmente, né? Então, essas reflexões que eu acho bastante importante ressaltar. E eu trouxe, inclusive, de um artigo que eu li recentemente, e eu coloquei aqui a fonte para quem tiver interesse, eu achei interessante, que ele traz essa reflexão: pandemias ou outros eventos e adventos não nos pegariam desprevenidos se fôssemos e nos mantivéssemos motivados ao novo. Viveremos e trabalharemos seguros na insegurança quando, enfim, virtualizarmos a nossa consciência. Então, achei muito interessante que o resumo desse artigo é uma crítica, vamos dizer assim, sobre aquela resistência ou aquela não preocupação de que a todo momento nós deveríamos preocupar com o novo e estarmos sempre buscando uma inovação em quaisquer tipo de segmento, né? ou seja, trabalho, ou seja, ensino. Então, ele traz aqui algumas reflexões, e tem realmente nesse artigo, é interessante, porque ele retoma alguns pontos, alguns pensadores da ciência que realmente já se preocupavam com alguns tópicos relacionados, que nós poderíamos até fazer uma comparação, e ele traz isso como uma reflexão para o mundo atual que nós vivemos hoje, né? Então, ou seja, se nós estivéssemos o tempo todo pensando em inovar ou pensar fora da caixa, essa é a mensagem principal, nós não estaríamos talvez passando por dificuldades em termos de adaptação nesse cenário, como os colegas comentaram, né? Tudo um cenário novo, algumas instituições sofreram um pouco mais porque não estavam tão preparadas para um cenário como esse, outras menos, mas enfim, então esse é um ponto que vale a pena a gente reflexionar. Outro ponto que eu acho bastante interessante, né, é mostrar realmente que o processo de virtualização é definitivo, né? Então, isso também, não só nesses artigos, né, que eu comecei a dar uma pesquisada, realmente até para poder trazer alguma coisa aqui, né, de forma mais concreta, para a gente poder debater, ou discutir junto, né? Existe realmente, né, para alguns trabalhos de pesquisa, né, que trouxe essa sensação, apesar de alguns terem dificuldade de se adaptar a essa rotina do virtual, né, como os colegas comentaram, às vezes não tem tanta preocupação, não liga a câmera, mas foi feito estudos que o ensino híbrido promove, né, maior satisfação e engajamento do estudante, porque, ao mesmo tempo, ele sente que ele tem, né, maior flexibilidade, né, e, ao mesmo tempo, menores custos, que normalmente, né, quando você tem um presencial, não só o custo do próprio curso em si, mas, às vezes, o custo de deslocamento, custo financeiro e custo do tempo, né? Somente as pessoas que estão em cidades maiores, né, realmente o trânsito é realmente um complicômetro, né? Então, essas análises também trouxeram alguns benefícios dessa questão, né? Benefícios do que trouxe a pandemia em termos de reflexão, que a gente pudesse trazer como pontos positivos, né? Eu trouxe aqui aí sim uma percepção minha nesse parágrafo aqui segundo, que eu acho que é muito, né, porque vivenciei isso, que também, apesar, né, de que, a princípio,
nós entendemos, em alguns estudos que estão sendo colocados aí recentemente, né, de que efetivamente não tem muito como fugir, acho que é uma tendência, porque existe um benefício, isso a gente não pode deixar de mencionar, num sistema híbrido, porque ao mesmo tempo que você tem, vamos dizer, uma flexibilidade maior, talvez você consiga administrar melhor seu tempo, existe que é necessário realmente uma análise aprofundada. Trouxe o exemplo do curso de medicina. Por quê? No curso de medicina, obviamente, dependendo, né, em que ano esses alunos estavam, quando começou a pandemia, houve um profundo descontentamento, isso porque vivi isso com a minha filha, né, agora está nesse ano, no 5º ano de medicina, o ano que vem é o último ano. Então, começou a pandemia há um ano, ela estava praticamente no 4º ano. Então, o que acontece? A gente, inclusive, está discutindo, conversando com a universidade, por quê? Porque para alguns anos da faculdade de medicina, eles teriam que estar presenciais, efetivamente, principalmente nos 3 a 2 anos e meio últimos de finalização do curso. E o que acontece é que quem estavam nesse período sofreu bastante, porque efetivamente não existia um protocolo, eles não estavam preparados para colocar esses alunos nos hospitais. E o internato, que basicamente são os dois últimos 2 anos e meio, mais ou menos, eles deveriam ficar, na verdade, esse período integralmente nos hospitais, e isso tudo acontecendo, eles não estavam preparados. Então, existe sim, acho que obviamente, isso talvez seja uma das exceções, alguns cursos, né, ou medicina, ou enfermagem, eu não vou falar da enfermagem em si, porque eu não sei exatamente todo a ementa, mas a medicina sim, que a gente acompanha de perto. Então, realmente, a gente pode até dizer que um percentual grande, talvez 80%, 70%, 90%, realmente funciona muito bem, acho que a gente tem boas experiências, mas há que se analisar alguns tipos de cursos, né, onde você acaba podendo realmente ter um impacto aí, que eles não estavam preparados, e não só estavam preparados, tiveram que se adaptar, mas eu quero dizer que prejudicou muito a formação futura, e vão ter que repor de alguma forma, né, desses alunos, né? Então, isso é um fato que eu acho que vale a pena, ou seja, a gente sabe que grande parte é importante, mas às vezes existem algumas exceções a serem tratadas, né? Mas isso não desqualifica os grandes pontos positivos. Trouxe também um comentário, né, um estudo de Valente de 2015, onde o ensino híbrido, em 2015, ele já falava, olha que interessante, que o ensino híbrido ele cria oportunidades para a construção de seu próprio conhecimento e o aluno se torna o protagonista. Quer dizer, a gente não tinha ainda a pandemia, mas existem trabalhos, artigos, onde já se discutia bastante essa questão de nós termos aí um ensino híbrido, né, entre o virtual e o presencial. Um outro ponto também que eu acho que vale a pena comentar, que com essa situação, as universidades começam realmente, né, não digo a GV, porque a FGV é a fundação, né, a gente aqui em São Paulo fala a GV, já é assim, costume. Aí, às vezes, quando vocês comentam até fundação, eu estou lembrando, é a FGV. Mas eu acho que fora, acho que realmente é uma instituição que a gente não precisa comentar, ela acho que já, né, faz isso muito bem em termos de programas de treinamento do seu corpo docente e tudo mais, mas acho que não é a prática na maioria de algumas instituições, né? Então, o que vale ressaltar é que é um período onde efetivamente se trabalhou bastante em promover esse tipo de desenvolvimento e visões, né, e habilidades nos docentes em função dessa questão da pandemia, incorporando estratégias didáticas, né, e principalmente ligadas a mídias digitais, porque às vezes tem pessoas, né, docentes que não estavam tão habituados, porque sempre deram aula presencial, e efetivamente, num momento como esse, então isso forçou um pouco essa preocupação, e isso aí sim, isso que é um ganho importante, é um dos pontos positivos, que isso vai trazer, na verdade, uma preocupação agora contínua, efetiva, porque é uma lição a ser aprendida, né, com tudo isso que está acontecendo. Então, ou seja, aquilo que a gente comentou lá na frente, se nós estivéssemos sempre nos preocupando, nós como organização, sociedade, em qualquer estágio, sempre em ter uma visão de aprendizagem, de coisas
inovadoras, né, talvez a gente tivesse um pouco menos de dificuldade na adaptação, né? Então, tem alguns aí, eu trouxe só o link para quem quiser, tem algumas entidades internacionais que auxiliam e apoiam esses programas, enfim, que é bastante interessante, né? Só para trazer essa contribuição, para quem tiver vontade de pesquisar um pouco nesse contexto. E um ponto também que eu achei bastante interessante, eu vivenciei também na empresa onde eu dou consultoria, mas e conversando com os colegas de mercado, né, que trabalham também em empresas, a educação corporativa, ela também teve um salto no sentido de importância dentro da organização. Óbvio, a gente, quando fala educação corporativa, grandes empresas, a gente sabe que tem isso bem fundamentado já, né? Muitos bancos, muitas seguradoras, muitas empresas têm, né? Empresas também fora do segmento financeiro, tem já incorporado no seu dia a dia, né? Educação corporativa TOTS, por exemplo, eu dei aula na Cefis, que é uma empresa que os professores dão aula tudo a parte contábil e tributária, e a Cefis, ela vende como se fosse aulas online, né? São pacotes para empresas, educação. Então, assim, isso cresceu muito também, esse é um ponto que eu gostaria de trazer como ponto positivo, né? Onde a educação corporativa, ela teve um salto em termos da preocupação da empresa com essa questão. Por quê? Porque eles passaram a usar dentro da educação corporativa, as empresas que, mesmo que tinham ainda um sistema que talvez não fosse o melhor, começaram realmente a olhar com uma visão mais de importância para esse tema, né? Então, foi ali que eles usaram, inclusive, muitos canais para estar realmente orientando seus funcionários em relação a como trabalhar no home office, as mídias, como trabalhar com esses aplicativos, enfim, para poder fazer suas reuniões e para que a empresa pudesse seguir de alguma forma. Então, teve uma importância muito grande essa questão no reforço dessa preocupação de desenvolvimento dentro da educação corporativa nas organizações, né? E principalmente tem um tema que a gente trouxe também só a título de conhecimento, né, que é de um americano, o Eric Hoffer, de 1970, né, sobre o lifelong learning, né, que é a necessidade de as pessoas serem eternas aprendizes, né, para não ficarem obsoletas. Então, por isso que, se a gente perceber, está tudo muito interligado. Nós, obviamente, isso é um acontecimento que ninguém esperava, mas porque nós estávamos muito confortáveis naquele modus operandi, né? Quando, efetivamente, se nós tivéssemos um pouco mais essa visão da preocupação do novo, de estar sempre preparado para um estresse, uma análise de estresse, vamos dizer assim, qualquer situação, nós poderíamos ter, talvez, uma resposta melhor e mais rápida. Enfim, e aqui é só um fechamento que eu gostaria de trazer, que isso aqui é um ponto que eu acho que vale muito a pena a gente reforçar, né, que a educação inovadora é aquela que te leva a aprender para desaprender e depois aprender de novo, quer dizer, é um ciclo, né, que ele não se interrompe, né, às vezes a gente até aprendeu a fazer de uma forma, mas a gente depois, se a gente tiver a cabeça aberta para desaprender daquela forma, porque pode ser que exista uma forma melhor de ser feita determinada atividade, você está sempre num ciclo de inovação, você está melhorando porque você está disposto a aprender sempre, né? Como um novo formato, uma nova visão e uma nova forma de pensar. É isso, pessoal, eu acho que eu queria só mesmo compartilhar esse tipo de alguns dados, né, que eu acabei ou vivenciando, ou tinha lido em algum momento, e que eu achei que valia a pena assim, compartilhar com vocês para uma reflexão. Obrigada, pessoal. Obrigado, professora Rosana, uma apresentação espetacular, ficamos muito satisfeitos mesmo, muita maturidade, muita experiência, Eu que experiência agradeço. Assim, de prática mesmo, né? Vamos abrir espaço agora para que todos os colegas possam fazer perguntas, e eu vou iniciar para poder estimular eles na reflexão que eu pensei a teu respeito, tu colocou ali, tá? Que vai servir também para o Marcos e para a Karina. Uma coisa que tu coloca bem ali, agora do final, porque está quentinho ainda, é que as pessoas precisam reformular, construir, desconstruir, né? Especialistas dizem que o analfabeto do terceiro milênio não é aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não tem habilidade, capacidade de construir, desconstruir e reconstruir. Vai bem naquilo que tu falou, ou seja, se tu não conseguir construir, desconstruir e reconstruir, tu estás
morta. Ou seja, tu não evolui. Aí me chama uma outra questão, que é Bauman. Tá? Figma Bauman, onde ele fala modernidade líquida. Quer dizer o quê? Sociedade está constantemente mudando. Ou seja, se o docente ou qualquer outro profissional ele não buscar um conhecimento constante, ele atrofiou, ele parou. Ele tem que constantemente buscar. Tá? Então é nesse sentido de não só antes da, não agora depois da pandemia, mas sempre, né? Ele tem que constantemente buscar. Tanto que eu fiz um curso de pós-graduação em tecnologia de informação em 2012, já tendo essa perspectiva, né, de um ensino remoto, híbrido e EAD. Aí peguei um link legal ali que tu falou também, agora passando para a Karina, onde ela coloca dificuldades docentes e discentes, né, dessa mudança do presencial para o remoto. Claro, por que a gente teve dificuldade? Todo mundo teve, né? Até os mais experientes. Porque a gente mudou drasticamente de uma forma de presente sala de aula para o virtual. Tivemos que preparar uma didática que fosse mais dinâmica e, ao mesmo tempo, usar todos os recursos digitais que a gente já conhecia, mas que tiveram que ser melhorados. Né? Então, traz um medo, traz um receio e nos obriga a dar aquela continuidade na busca desses novos conhecimentos. O Marcos coloca bem o ensino híbrido, né? Onde ele fala ali, até pergunta, chegou para ficar ou é naquele sentido? Essa semana teve uma reunião das associações das faculdades particulares. Qual foi o tema que eles trabalharam? Ensino híbrido. Onde eles acreditam que o ensino híbrido ele vai ficar para sempre. Inclusive, trabalham em cima ou mobilizam para que o ensino híbrido seja para sempre agora. Então, não é uma coisa que, pelo que eu entendi deles, né, que esteja ali para esse momento, não, mas sim algo que vai ficar para o resto da vida, tá? Pelo menos eles trabalham nesse sentido. E da minha parte é isso, abrindo espaço aí para o pessoal poder participar também. Você está falando de uma coisa importante, com licença, João. No Fórum Econômico Mundial, né, eles listaram as principais skills para 2025. E é interessante você falar as principais habilidades esperadas para um profissional em 2025 tem a ver com solução de problemas, capacidade de solucionar problemas. Então, inovação e pensamento analítico, solução de problemas mais complexos, pensamento crítico e analítico, são skills, por exemplo, que eles falam de criatividade, de adaptação. Então, qualquer profissional, não só na área de educação, tem que estar preparado para solucionar problemas de uma forma rápida e precisa, né? Nós vivemos um mundo realmente em que tudo é muito fluido, tudo é muito incerto. A gente fala que é um mundo bunny, né? Um mundo frágil, incerto. Até para você fazer previsões, você faz previsões, pode até fazer a longo prazo, mas na verdade hoje cada vez mais é claro essas previsões são frágeis. Né? Então, o que a gente pode fazer profissionalmente, como educador, como profissional de qualquer área, é trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar o que a gente tem de melhor, de capacidade, estar atento ao que a gente precisa melhorar, porque, na verdade, a gente vai precisar de habilidades e competências, dependendo da situação, né? Que talvez a gente não tenha imaginado antes. Então, a gente a ferramenta do autoconhecimento, o Daniel Goleman fala, quando fala de liderança, ele fala do líder fluido, que é aquele líder que se adequa à necessidade daquele momento. Né? Então, é muito interessante pensar sobre essa perspectiva, né? Quando você fala também, né, no alfabeto digital, hoje em dia, ninguém pode mais ser, senão não consegue nem fazer uma transação bancária, né? Enfim, coisas assim que a gente nunca pensou antes, são cada vez mais são exigidas, né, das pessoas, assim, essa adaptabilidade. Então, quem se recusa, né, que tem aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, tende a não conseguir sobreviver, né, nesse mundo que a gente está vivendo. É isso que eu queria falar com você. Eu queria aproveitar e perguntar, porque eu achei muito interessante a apresentação da questão da sala de aula híbrida, Marcos,
E aí, como tutora da FGV, uma pergunta: a gente, enfim, algum dia a gente pode fazer um treinamento, aprender mais sobre isso, alguma coisa, ou que ainda é um público só realmente, né? Aquele professor ou tutor que vai participar desse tipo, né, de vamos dizer, de curso, ministrar, o que seja, né? Mas eu achei muito interessante, Ana. Não sei se é uma coisa aí que aprender, né? Que eu estou sempre querendo, né, aprender coisa nova, porque senão a gente para no mundo, né? E achei muito legal. Eu acredito que vai ser totalmente possível, sim. O que acontece é que a gente está hoje num programa, num regime de priorização, de prioridade, dos professores que têm aula logo adiante. Então, a gente está agora, nesse momento, fazendo um treinamento de uma turma que leciona em dezembro. Em dezembro, a gente vai treinar quem leciona em janeiro e fevereiro. E aí, em janeiro, a gente não vai treinar porque a gente vai tirar férias. E aí, em fevereiro, a gente já trabalha com quem? Férias, entre aspas, né? Mas então, eu queria aproveitar o gancho, a condição da palavra para mim, para reforçar, né, ratificar a amarração que o João Paulo fez. Me marcou muito na fala da Karina a questão dos professores que dominavam e que não dominavam. E aí, as competências, as principais competências que ela acabou de citar agora, as habilidades, né, vindas lá do Fórum Econômico Mundial, mirando aí o futuro muito próximo, 2025, né? 15 habilidades, 10 habilidades, N habilidades, cada fonte de análise, de publicação, trabalha aí um número que gravita por aí, mas elas convergem muito para a questão da liderança, de proatividade, de engajamento, isso é muito importante, né? E quando a gente fala lá do Bauman, né, da modernidade líquida, a gente associa lá o aprender a desaprender para aprender mais rápido, né? Então, isso vai ser cada vez mais comum. Falamos também do mundo Bunny. Eu queria apresentar para vocês o mundo Bright, né? Que é o B aí de blur, né? De obscuro, né? Do qual você ainda não tem formato, não está claro. O R aí do Bright, de arriscado, né? O risky, que envolve a possibilidade de algo incerto acontecer. E se pode acontecer, Murphy está aí para isso, né, pessoal? O I do Bright de interconectado, né? Interconnected. É conectado e relacionado entre si, e o G de global, relacionado ao mundo inteiro. O H do Bright é high-tech, é tecnológico. E o T é o timely, é oportuno, é no tempo. Então, nós estamos trabalhando com este anagrama, com esta sigla agora, Mundo Bright, onde gerenciamento híbrido de projetos. Por que híbrido? Porque a gente vem de um gerenciamento tradicional de projetos e de 25 anos para cá, tivemos o lançamento e a maturidade de uma nova escola de gestão em projetos, que é associada aí com um mindset, né, uma mentalidade diferente, que está envolvida em pensar ágil, em fazer ágil, em ser ágil, agilidade nas organizações, que tem aí vindo de reboque, encontrando o ambiente de gestão no mundo inteiro, e o Brasil incluído nessa análise, né? Mas eu queria voltar aqui para o foco da nossa discussão, quando a gente fala de professores que dominam. Então, o João fez a formação em tecnologia da informação, eu venho de 40 anos na área de tecnologia da informação, e lá no dia 15 de março de 2020, parou tudo, né, gente? Parou tudo, geral. No dia 28 de março de 2020, a Fundação colocou para rodar o MBA no Zoom. Nós tivemos 13 dias, a Ana foi nossa tutora, né, Ana? A professora ensinou para a gente os primeiros passos no Zoom, né? Deus sabe como ela investiu o tempo, a urgência e a correria que foi para montar esse curso e ministrar para a gente. Graças a Deus, nós tivemos uma Ana no nosso caminho. E eu e mais alguns professores, uma dúzia de professores, que já tínhamos afinidade, um pouco mais de facilidade, ou como a Karina disse, né, o domínio de tecnologia da informação com a experiência em sala de aula, nós conseguimos nos adaptar mais rapidamente, obviamente passando dificuldades, mas com nível de adaptação mais rápido. Enquanto que vários outros colegas, muitos colegas, tiveram inúmeras dificuldades de se adaptar. E nós paramos, gente, e falamos assim, olha, se o professor da vez, que vai lá dar aula, que está na hora dele de fazer a disciplina, ele não performar, nenhum de nós mais performa. Nenhum mais de nós vai conseguir fazer nada. Então, não tem jeito, pessoal, a gente
tem que ajudar. A gente tem que se ajudar. Então foi aí que a gente viu o mindset sendo reformulado. Pela primeira vez na minha vida acadêmica dentro dessa instituição, eu vi colegas pedindo ajuda de forma assim, muito angustiada, muito consciente das suas ansiedades, dos seus problemas a enfrentar. Por conta de quê? Dessa mudança do novo e um novo tecnológico. Alguém levantou a mão, foi o Sérgio? Sim. O que eu queria saber de você é o seguinte: para montar essa sala híbrida de vocês, você falou que vocês fizeram uma pesquisa com os alunos. A grosso modo, o que apontou essa pesquisa que vocês fizeram com os alunos? Excelente pergunta. Quais principais características que ela apontou para vocês direcionar o trabalho? Excelente pergunta. Um contingente muito grande de alunos apontou o seguinte: por que me interessa a aula híbrida na posição presente? Que vem aí, né, de contraponto que a Karina apresentou para a gente. O pessoal está preferindo ficar em casa, né, Karina? Pois é, nós temos um público na FGV, eu não sei precisar, eu estou falando de forma empírica porque nós não temos estatística ainda sobre isso, tá? Então, assim, é da experiência de estar lá no front, dando aula. Então, eu vou pegar, por exemplo, minha experiência em Vitória, que foi a primeira aula, para te passar isso, Sérgio. Explicar de onde veio essa pesquisa e o que está acontecendo na prática. Eu cheguei em Vitória com uma turma com 39 alunos. 11 confirmados presentes. E o restante, 28, né, em casa. Eu acabei de entrar na sala, já tinha alguns alunos, me cercaram. Me cercaram no sentido de me recepcionarem, né? E a gente começou a bater papo, fizemos aquele trabalho de aproximação e as primeiras palavras deles confirmaram essa pesquisa nossa com os alunos, com as pessoas. O que nós ouvimos deles, o que confirmou o estudo das pessoas. Professor Marcos, eu queria lhe dar uma satisfação do porquê eu estou aqui presente e do porquê nós fizemos o senhor vir à Vitória. Eu falei, gente, olha só, isso não é nenhum pecado, não tem problema nenhum. E eu também estava precisando sair de casa. Estava sentindo falta de pisar na sala de aula, de respirar aquele cheiro, aquele ar, aquele clima de sala de aula. E aí, todos, 5 rapazes e 6 meninas, sem exceção, me falaram o seguinte: professor Marcos, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, que eu estou fazendo cursos, ficando um pouquinho mais tarde no trabalho. Esse é o ponto 1. Ocorre que meu chefe não respeita. Então, durante a aula, ele está abrindo a porta me chamando porque tem uma coisa que ele quer que eu veja, que eu trate, que eu diligencie com urgência, como se eu estivesse ali à disposição dele, no momento que eu tenho que estar presencial na empresa. Então, eu não estou conseguindo fazer na empresa. Aí eu vou para casa, aí a família, é o social, que me pede atenção. E aí eu fiquei sem poder fazer. Eu tive que trancar, esperar uma condição. Estou ficando muito para trás, muito atrasado. Então, a proposta do híbrido, eu não pensei 2 vezes. É por isso que eu estou aqui presente. Então, esse foi um feedback das meninas, todas as meninas falaram a mesma coisa. E dos rapazes, a maioria falou isso. 2 rapazes falaram o seguinte: professor Marcos, veja só, se eu não pudesse fazer essa aula hoje presente, eu teria que ter trancado. Eu falei, por quê? Problema em casa no trabalho? Ele, não. Na verdade, eu vou viajar a trabalho. A primeira aula, o primeiro, o segundo encontro, eu consigo estar aqui. Mas na semana que vem, na quinzena que vem, eu vou estar lá em São Paulo. Então, no tradicional, eu não conseguiria assistir. Mas agora eu consigo. Eu estou aqui hoje presente e na quinzena que vem, eu assisto lá de São Paulo. Então, deu para esse contingente de pessoas uma oportunidade que não existia, que não era possível, uma possibilidade que não existia antes. E eles reconheceram valor nessa possibilidade por conta dessa interinidade no Zoom, fazendo a presencialidade virtual. Muito bom. Então, isso convergiu com o estudo que nós fizemos das personas. Nós montamos 6 personas de quase 2.000 entrevistas que foram feitas, onde a gente organizou os principais anseios, expectativas, desejos, frustrações e interesses dos alunos em relação a voltar
para uma aula semi-presencial, né? Uma aula que parte seria presencial e parte híbrida. Ok? Respondido? Ótimo. Diga, Karina. É importante o que você está colocando, Marcos, que é uma das diferenças bem claras, marcadas, né, entre o ensino remoto e o ensino do EAD, né? O ensino remoto, naquele momento, o aluno está em aula, né? No EAD, é facultado ao aluno, né, que ele conduza, né, o seu aprendizado de acordo com a sua disponibilidade, com o seu interesse, né? Desde que ele cumpra todos os requisitos, ele vai ser, enquanto o remoto tem essa questão, né? E então o híbrido dá essa possibilidade da pessoa estar ao vivo, né, com o professor. O fato mais marcante nessa modalidade, desde o Zoom, é a questão da comunicação síncrona, em 2 vias. Então, no Zoom, considerando professor-alunos, alunos-professor, e no híbrido, nós temos 3 atores. O professor conversando com o aluno que está presente na sala e, ao mesmo tempo, conversando com o aluno que está remoto, que, ao mesmo tempo, quer conversar com o professor e também com os alunos presentes. Então, ficou mais difícil. O desafio ficou bem mais interessante. A régua subiu. Porque você manter o interesse, o aprendizado, a sincronia, a motivação para estudar, a formação de grupos para desenvolver as dinâmicas, por qualquer estratégia didática que você esteja utilizando, ela ficou mais radical, ficou muito mais imperativa. Chegamos à comunicação de todos para todos, né? Que é o que a gente estava conversando no curso de formação e que a gente não fala em tragédia anunciada, né? Mas a mudança anunciada. Desculpa, eu não levantei a mão, já comecei a falar. A Rosana estava inscrita para falar, mas eu estava aqui pensando quando vocês falavam em várias coisas, assim, né? Mas pensei nessa mudança que já estava anunciada. Esse híbrido eu já ouço há muito tempo. Há muito, muito tempo, e ele só fez o quê? Tirar a gente do lugar que é quentinho, quietinho, que a gente estava, né? Bem calmo, tranquilo, fazendo aquilo que a gente sabia fazer muito bem, tanto os professores presenciais quanto os tutores, cada um na sua área, né? E aí fez o quê? Misturar tudo isso. E não sei se vocês conhecem, Marcos deve conhecer, não sei como é que fala, mas é o Special, não, é o espaço, deixa eu só dizer aqui o que é. Spatial Chat. Conhece, Marcos? Ok, conheço. Então, quando você estava apresentando a sala híbrida, me baixou aquela experiência ali, daquela sala, porque é uma sala virtual, vamos dizer assim, não sei se todos conhecem, mas é uma sala virtual imaginária, vamos dizer assim. É exatamente o que o Marcos explicou, só que dentro do ambiente online. Então, todo o tempo que ele estava explicando ali, eu já conhecia o processo, porque participei de um dos cursos que ele estava ali trabalhando, né, na formação. Então, me veio a experiência desse Spatial, como é que se diz, Marcos? Special Chat. Special Chat. Bom, mas aí, assim, é uma questão, né? Um grande barato desse Special Chat é o seguinte, pessoal. Imagina que você vai ser representado por avatar de você mesmo. E tem gente que já está defendendo isso por uma questão de aliviar o estresse causado por alta exposição de Zoom, trabalho remoto, comunicação dessa forma. Então, existe experiência em andamento, utilizando essa modalidade, essa abordagem, para que você, com o seu avatar em 3D, se represente numa comunicação em um ambiente totalmente virtual. É uma viagem muito bacana.
tá? Muito legal, bastante inovadora. É Eu não uma sei onde viagem, vai chegar ainda não, tá? Mas é bem uma bacana. viagem muito maluca, realmente. Muito louca. Você entra dentro de uma sala e você não vê as pessoas, a pessoa, né, que a gente conhece, né? Vê um avatar. Bem inovador, né? Dentro de um Bastante. auditório, e, enfim, né? Transformação digital é uma palavra que me veio quando vocês estavam falando, né? Capacidade de se reinventar. Essa maneira de trabalhar que foi confrontada de todos, né? Esse pedido de socorro também de alguns colegas, sim, presenciamos, essa força-tarefa de dar insumo para os professores do presencial trabalhar online, é o que está sendo feito agora com o Marcos está falando, foi o que a gente fez lá em março, e agora ele está fazendo com os professores presencial, tentando, então, fazer essa mescla. Então, assim, saiu do lugar comum, convidou para fazer essa transformação aí, e aí eu fico pensando assim, por que a gente tem que falar tanto sobre isso, né? Quando a gente tem dificuldade com alguma coisa, a gente fala muito, né? Daquela coisa que a gente precisa entender, processar, e demora 1 mês, 2 meses, anos, né? Essa virada de chave que eu estou falando, né? Então, assim, é isso que eu queria trazer para vocês de um ping-pong, né? De volta para vocês, assim, por que a gente precisa falar tanto ainda, né, desse processo? Na verdade. Não. Deixa. Rosana quer falar? Eu acho que a Rosana quer. Não, eu até queria comentar esse ponto da Ana, mas antes é uma curiosidade para o Marcos, que nessa sala híbrida, se os alunos que estão virtualmente, eles podem ficar com a câmera fechada ou eles têm que abrir? Podem. Eles podem. Tá. Na instituição, na fundação, nós temos a orientação explícita de que nós não podemos obrigar ninguém a ficar com câmeras e com o áudio aberto. Era uma Fica se quiser. Então, isso é um dos fatores que nós utilizamos em nossas discussões para compor estratégias didáticas que leve o aluno a abrir. E aí, somando ainda um pouquinho de experiência na sala de aula com isso, pouco tempo atrás, a maioria dos alunos de uma turma que eu estava lecionando abriu. Uma aluna não, e ela não abriu a aula inteira. E aí todo mundo ficou pegando no pé dela e tal, e eu senti que já estava virando bullying. Eu falei, gente, olha só, não tem obrigação nenhuma de abrir, vocês parem com isso, não tem nada a ver, não tem essa cobrança. Aí, no dia seguinte à aula, ela me mandou uma foto da casa dela. Ela era uma pessoa de recursos muito escassos, estava com vergonha do que iria aparecer na câmera, por isso não abriu. Me pedindo milhões de desculpas, mas para eu entender por que ela não abriu. Então a gente tem que ter uma sensibilidade absurda de grande com cada caso. Porque tem casos que o aluno não abriu, ele não está nem ali, ele está se fazendo virtualmente presente. E tem casos que ele não abriu porque ele está com a conexão horrível. E que se ele abrir a câmera, por exemplo, com o Zoom, e funciona aqui também com o Meet, vai haver uma nova renderização tecnológica e que vai derrubar a condição de sincronicidade dele na comunicação. Então, ele prefere manter a câmera fechada para manter o diálogo. Então, cabe a nós também ter um pouco dessa sensibilidade para entender caso a caso. Mas o que me passa, desculpa, Rosana, mas o que me passa né, dessa história da câmera fechada ou aberta é mais uma questão, assim, por que a gente tem que falar tanto sobre isso ainda? Porque, assim, é mais uma questão, né, que a gente tem que pensar sobre isso. Porque, assim, eu também já tive um feedback maravilhoso, como esse que o Marcos está falando, de analisar, né, de A a Z, assim, o que está acontecendo com uma câmera fechada, né? E aí, o que aconteceu? Eu provoquei os alunos, né? Provoquei os que estavam de câmera fechada, enfim, e aí ele me respondeu, disse assim, será que eu fui um pouco além?
e aí ele me respondeu por mensagem, depois por e-mail, pela plataforma do eClass. Ele foi tocado no grau 1000, vocês possam imaginar, entendeu? Ele compartilhou coisas pessoais dele, o que transformou aquela reunião online na vida dele. Então, assim, não dá para a gente dizer assim, porque não quer, porque está com preguiça, porque, enfim, tem N situações, e o tutor, o professor que está ali trabalhando, ele tem condições, ele deve ter condições de fazer essa leitura e não se incomodar, entendeu? Aí entra a questão do autoconhecimento, que foi falado aqui hoje, né? A gente precisa ter isso, né? Se apropriar disso, né? Então, eu me conheço, eu sei, eu tenho total consciência, tenho instrumentos para trabalhar, e se o aluno não abriu, ele tem a razão dele, a gente vai ter que entender qual é a razão. Tem que fazer essa leitura também e dar o feedback, entendeu? E dar o feedback. E só para finalizar, essa questão de obrigação, não tem obrigação nem de interagir em fórum, nem em alguns produtos, nem de participar nas reuniões online, e nem muito menos de ligar ou não ligar a câmera. Aí vai dizer assim, tá, mas ele não tem obrigação de fazer nada? Que aluno é esse? Finalizei. Esse é o aluno do ensino à distância, da metodologia à distância, né, que é diferente do que foi exigido dos alunos do remoto, por exemplo, né, que tiveram que ter aulas ao vivo, né, e deles era cobrado, sim, e os professores pensando nessas prováveis estratégias aí que o Marcos descobriu junto com a Ana, né, nesse grupo de Design Thinking. Imagina, professores que tiveram que começar a dar aula também sem saber ainda direito onde estavam pisando, né? Então, desculpa, Rosana. Não, imagina, era mais mesmo, queria tirar esse saber, por curiosidade, desse produto, porque, por exemplo, na tutoria, na primeira, a gente tinha o produto da pós, era um pouquinho diferente, no MBA já não tinha obrigatoriedade de participar em nenhuma reunião online, né, que era um pouquinho diferente do produto, aí eu fiquei curiosa de saber se tinha alguma alteração nessa questão. Eu tenho dado curso livre e MBA, nenhum deles você pode obrigar nada disso, nem de abrir câmera, nem de participar de disciplina, de hall, nada. É tudo facultativo. O primeiro que eu dei precisava da pós, mas no MBA já não tinha necessidade. Só para complementar o que vocês estavam falando, assim, o único produto que considera a participação em reunião online ainda e considera também participação, interação nos fóruns, são os cursos corporativos que a gente tem dentro da Fundação. Então, caso vocês aceitem algum convite, né, dentro do corporativo, vocês vão ver assim que tudo que a gente aprendeu, a comunicação teclada que a gente aprendeu, né, no curso de formação, vocês vão utilizar quase que 100%, assim. O mesmo formato de quem fez as turmas de primeira tutoria no DRH também. Muito bom. Eu queria jogar uma pimentinha nessa conversa, porque a gente está falando em aluno com a câmera desligada, aluno remoto, aluno presencial, e a gente está esquecendo de um outro comportamento que apareceu e que está ganhando volume, que é o aluno gravação. É o aluno que não assiste a aula, não interage, não troca, nem remoto nem presencial, mas ele tem, juridicamente, o direito de assistir a aula gravada e fazer sozinho os exercícios, as dinâmicas depois e apresentar a produção dele. Geração Z e geração alfa. Sim. Fazem tudo sozinhos, não precisa levar pela mãozinha, não. Agora, eu acho que você falou uma coisa agora, Marcos, você me lembrou, um aluno agora dessa turma, da última turma que eu dei, ele não assistiu nenhuma aula, nenhuma hall presencialmente, mas assistiu a gravação. E ele teceu, assim, elogios maravilhosos, assim. Então, de fato, falando novamente, né, reafirmando o que a Ana estava falando, por que a gente precisa discutir, né? Cada caso é um caso.
Eu tive alunos que perderam familiares durante as disciplinas mesmo. Olha, professora, não estou conseguindo trabalhar, perdi, sabe? Então, assim, não dá para generalizar. A gente tem que sair desse senso comum. A gente realmente precisa abrir a nossa mente para o novo e, principalmente, humanizar, né, a nossa relação com as pessoas. Corretíssimo. Muita vaidade também nossa, né? Achar que a gente sabe tudo, não é? Vocês me permitem, queria compartilhar a sua fala, Karina, que eu lembrei que nesse último MBA, que acabou recentemente, era um MBA, o formato novo, não tem obrigatoriedade, então realmente nas halls poucos participavam, né? Mas tinha eu notei que ela não participava, mas ela mandava pergunta, tinha interesse, eu respondia, orientava uma aluna. E aí nessa, eu sempre passei material adicional e tal, aí depois ela, enfim, tinha um tema bem interessante lá na área de contábeis e tal, aí ela resolveu participar na segunda hall, que era de conteúdo, porque é o tema que eu falei, vou aproveitar, vou desdobrar esse tema. E quando ela participou, ela morava na Suécia, então é o fuso horário, realmente para ela, olha isso, era difícil, mas ela, praticamente, participaram ela e mais 2, e ela gostou tanto do tema, e depois me agradeceu, adorou a aula, enfim, aí você vê que interessante, e era assim, muito ativa, mas ela não participava por causa do fuso, e ela achou tão interessante, queria aprofundar mais no tema, e como eu ia falar daquilo dentro do PBL, lá que não ia ter, mas dei o PBL, na verdade, enfim, não era obrigatório, mas aprofundei lá na discussão, e ela mesmo que terminou, eu falo pouco, né? Tenho até que me controlar, e aí eu sei, mas que foi muito interessante, ela adorou a aula, enfim, mandei dicas de livro e tal, mas você vê que coisa interessante, né? É uma experiência que a gente realmente vai aprendendo no dia a dia, né? Ser professor, na verdade, é um aprendizado permanente, se a gente estiver aberto a isso. Essa troca, ela é incrível, é enriquecedora, né? A gente realmente precisa entender que a gente não está mais no mesmo lugar, né? Aquela distância de professor e aluno, não. A gente está perto e isso é maravilhoso. Né? Essa troca, o que a gente troca, não tem preço. Exatamente isso, esse aluno indefinidamente. E aproveitando essa bola que eu levantei, eu adotei uma prática que eu tenho experimentado e tem dado certo e tenho compartilhado com os colegas. Quando eu estou dando a aula, e aí eu entro para o momento da dinâmica, em grupo ou individual, eu deixo gravado, naquilo que vai ficar gravado da aula, a instrução. Você, aluno, que está assistindo essa aula pela gravação, não deixe de fazer página tal, 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 tal exercício. Porque depois ele não pode dizer que estava desassistido. Ele estava assistido, ainda que de forma assíncrona. Isso faz uma diferença incrível, porque vários alunos que assistiram a aula gravada me agradeceram posteriormente por eu ter lembrado e ter orientado eles, que eles iam ficar meio dispersos, caso não tivesse orientação. Então, a gente vai aprendendo, gente. Né? E aí, Ana, eu acho bom falar isso, porque são práticas que ainda não estão consolidadas, esse ponto específico, né? E que a gente trocando, experimentando e amadurecendo, a gente vai construindo essas novas práticas, né? E observe que tudo que a gente está falando aqui, Marco, serve para tudo na nossa vida, né? Essa habilidade de compreender, então, todos os aspectos onde a gente interage, a gente pode estar levando esse saber, né? Uhum. Essa forma de agir, essa forma de se posicionar. Então, isso eu acho. Exatamente. Incrível. Essa é a virada de chave, a mudança de mentalidade, né, pessoal? Sair daquele pedestal de que a gente já sabe tudo. Se é que ainda tem alguém nesse pedestal, sempre tem, né? E fazer o ciclo retornar, né? Professor é sempre aluno, professor é eterno aluno. Então, a gente tem muita coisa para aprender. Quando a gente acha que a gente aprendeu alguma coisa, a gente descobre que não sabe nada. Que tem que aprender tudo de novo. Eu deixei no chat o link lá para o Special Chat. Tá? Ok? Lá para a página que fala sobre isso, que a Ana citou. Tá bom? E, olha, só para não deixar de falar uma coisa que eu gostaria de compartilhar, você vê como a gente tem que estar realmente aberto a essas mudanças. Até a Ana falou, né? A gente procura até falar, repete coisas que a gente ainda acredita que a gente precisa melhorar ou aprender. Mas você vê que interessante. Nessa pandemia, eu nunca imaginei, e acabei, acho que por conta da pandemia,
trabalhar nessa empresa que eu estou trabalhando, porque eu tenho uma equipe que fica em Manaus. E eu não ia morar em Manaus, porque eu tenho outras prioridades aqui. E se não fosse a pandemia, eu acho que eu não teria sido contratada, porque tem que ter essa, né? A gente tem que aprender a desenvolver essa interação. Você tem uma equipe em Manaus trabalhando e eu aqui, e eu não pretendo ir morar em Manaus. Se não fosse isso, a diretora financeira que fica aqui, ela teria contratado, como todos os outros colaboradores, alguém para ficar lá, né? Então, só que, enfim, ela também não estava querendo ficar lá, não podia por causa da pandemia, queria acompanhar de perto, né, um profissional aqui, e acabei sendo contratada. Então, se não fosse essa pandemia, efetivamente, isso não teria acontecido. E, por experiência, eu falo, não é fácil, a gente tem que ser resiliente, porque acho que nós aqui, acho que até o pessoal do Rio, nunca trabalhei no Rio, mas empresas, trabalhando 30 anos em São Paulo, empresas tal, a gente é assim, né, que é tudo para ontem, né? Nós temos um pouco esse perfil de que a coisa tem que acontecer. E você vê, as pessoas que estão lá têm uma outra forma, né, de comportamento, de pensamento, enfim. Então, eu tenho que me adequar muitas vezes, sabe? Dar 10 passos, porque eles, por mais que tenham entregas, eles têm o tempo deles, são pessoas de uma região totalmente diferente, né? E aí você vê como a gente aprende todo dia, porque se não fosse essa situação, jamais provavelmente eu teria essa possibilidade de, primeiro, exercer essa forma de aprendizado novo, se você fazer gestão de uma equipe que você fala virtualmente, né? Então é tudo novo, né? E a gente tem que estar aberto realmente para aprender, né? É uma coisa assim que eu nunca pensei, na verdade, que fosse acontecer, né? Para compartilhar isso com vocês. Ótima colocação, pessoal. Aprendemos um monte hoje aqui, vai ficar tudo gravadinho. Depois eu vou mandar o link para a gente ter esse feedback aí, né? Alguém deseja falar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Começamos às 19. Satisfeitíssima. Começamos às 19, tá 21 horas, deu 1h30, um pouquinho mais aí. Deu para a gente trocar alguma experiência aí. Eu só gostaria de agradecer. Eu acho que foi muito agradável estar com todos vocês. Tivemos trocas muito importantes. Eu queria agradecer o convite e queria cumprimentar todos os meus companheiros, meus amigos professores. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu faço aí a ligação direta com as palavras da Karina, agradecendo aí o convite, a presença, a honra de ter esse espaço para falar com vocês, né? E trocar essas experiências, nossos anseios e expectativas também, né? Com sensibilidade, com a clareza de que se nós não abrirmos a nossa mente e nos transformarmos, a gente não fará, nós não faremos parte dessa transformação, né? Então, a coisa mais certa hoje é que a mudança é constante. Muito obrigado pela presença e pelo carinho de todos. Viu? Também queria agradecer a oportunidade do João, de todos, rever os colegas, né, do curso, agradecer a professora Ana, né, prestigiar a gente aqui, e depois né, que eu falo dela, é uma das responsáveis por a gente estar aqui, pelo menos, né, de ter feito a tutoria, a gente ter sido tão bem orientado e poder estar sempre trocando ideias e, né, refletindo, né, e aprendendo sempre, né. Tem sempre alguém para colocar a culpa, tá vendo? Para mim é uma satisfação imensa. Eu peguei o link hoje, fiquei sabendo disso hoje. Né? E para agradecer, né, eu vou usar uma expressão bem da geração Z, né, que eles falam assim que... Eu vou repetir isso porque nós todos aqui, nós 6, pelo menos aqui, estamos para jogo. Estou para jogo. Isso aí. Então, é o que eu, né, agradeço a oportunidade de estar ouvindo vocês agora. Esse ping-pong é maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, é um bom feedback, né, agradeço por isso, né, por existirem e a gente continuar, então, essa ligação. E aí, deixo, claro,
Ana, quem conhece Ana sempre tem sugestão de melhoria, de reflexão. E aí, assim, o que vai sair disso aqui? Um documento, né? Algum artefato? Brincadeira, tá? À parte. Muito obrigada. O Sérgio não está falando, que ele está com uma certa dificuldade lá. Sérgio, está conseguindo agora? Ele está chovendo muito lá, ele está com uma certa dificuldade, mas ele agradeceu aqui todo mundo aqui, ele também participou, né? A gente agradece a experiência do Sérgio. O Sérgio é de Goiânia, fez um doutorado comigo lá, é matemático, aposentado pelo Estado, mas trabalha como docente ainda nas redes particulares. Então, uma pessoa muito madura, muito experiente, aí contribuiu também bastante com a gente. Pessoal, então, agradecer vocês, muito obrigado mesmo pela disponibilizar o tempo. Obrigado ao pessoal que participou aí, como o Marcos, a Rosana, a Karina, o Sérgio, né? Professora Ana, por essa maturidade e pela honra de ela participar com a gente, né? Diante toda a demanda que ela tem dentro da faculdade lá. A gente sabe o que é isso aí. E como falou bem o Marcos ali, né? Isso aí, modernidade líquida mesmo, né? Todos os dias mudando, atualizando. E Paulo Freire, aprendizagem é um processo. Então, ele é constante. Nós temos que aprender diariamente, até a morte, tá? Como já dizia Karnal, até a gente atingir a perfeição, perfect, chegar ao fim, até a morte. Então a gente constantemente vai aprendendo. Eu agradeço, estou aprendendo cada dia muito com vocês mesmo, não é demagogia, mas sim verdade, né? A gente está em construção, eu trabalhei numa área que não era muito só educação, agora que eu estou mais dentro do ensino superior, faz 5 anos só, então a gente está aprendendo muito com vocês. Só tenho a agradecer, desejo uma boa semana, e nos encontramos em dezembro de novo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um abraço. Até mais, então. Namastê. Sim, Tchau. vamos ligar. Tchau.